Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao Eu Sou Centelha. É uma alegria ter você aqui e eu espero de verdade que esse vídeo contribua com você de maneira positiva. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre centelha divina. Eu falo tanto aqui no canal para a gente se conectar, para a gente buscar o alinhamento com a centelha e nunca fiz um vídeo para explicar o que é a centelha divina e como que a gente se conecta com ela. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre esse assunto. Para começar a falar sobre a centelha divina, eu quero ler um trecho desse livro aqui, ó. O Poder do Agora. É um livro que eu super indico para quem está na jornada espiritual, para quem está buscando expansão de consciência. Com certeza é um livro que vai te auxiliar aí na sua caminhada. Lá na página 15, bem no comecinho do livro, o autor ele vai falar mais ou menos assim, ó. Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar debaixo de uma marquise, até que um dia, em uma conversa com um estranho, mudou sua vida. Tem um trocadinho aí para mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente seu velho chapéu. Não, não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú, debaixo de você? Nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela. Nunca olhou o que tem dentro? Perguntou o estranho. Não, respondeu. Para quê? Não tem nada aqui, não. Dá uma olhada dentro, insistiu o estranho, antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Eu sou o estranho, sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro, não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material, buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança no amor. Embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Pessoal, quando eu li essas palavras, me levaram a uma enorme reflexão. Até quando a gente vai ficar sentado em cima da nossa caixa de tesouro? Até quando a gente vai buscar fora o que existe dentro de cada um de nós? E o que existe dentro de cada um de nós? Existe poder. E que poder é esse? Esse poder é a centelha divina. É a partícula de Deus que existe dentro de mim, dentro de você que está assistindo esse vídeo, dentro de cada um de nós. Dentro desse celular que eu estou gravando, dentro desse pincel, dentro dessa parede que está aqui atrás de mim. Enfim, o todo é tudo que há. Só existe uma única consciência que permeia tudo. E se a gente der zoom em qualquer objeto, desde um alfinete até um planeta, um universo, uma galáxia, a gente vai encontrar a centelha divina, o átomo pulsante, dentro de tudo.
Por isso que o todo é tudo que há. E esse poder está dentro de cada um de nós. Esse poder é a partícula de Deus dentro de cada um de nós. Dentro de tudo que existe. E aí eu apresento para vocês a Helena. Dentro da Helena tem a partícula, tem a centelha divina pulsando. É o divino dentro de mim, é o divino dentro de você. É um ponto de luz pulsante que existe dentro de tudo, absolutamente tudo que existe. Porém, a gente tem o ego. O ego, ele não quer perder o seu trono. O ego, ele não quer ceder espaço para a centelha divina. Por isso que a gente cai na inconsciência, no esquecimento. A gente acaba esquecendo a nossa verdadeira identidade. Porque a centelha divina, ela está coberta por ego. E o ego, ele não quer ceder. Imagina ele sentado num trono, a centelha divina dentro de cada um de nós, pulsando amor, evolução, crescimento, querendo que a gente acorde do inconsciente, né? Esse é o trabalho da nossa centelha, dia e noite, 365 dias do ano. Ela está derramando sobre nós amor, né? Luz, fazendo o possível para a gente acordar desse sono profundo. E o ego está sentado em cima, não querendo ceder espaço, porque o nosso ego, ele tem medo da morte, ele tem medo de ser esquecido, ele tem medo de ser deixado de lado, ele tem medo de ceder espaço, porque ele sabe que no fundo, só existe o todo, só existe a centelha divina, que ele é uma grande e eterna ilusão. Então a centelha divina, ela pode ser conhecida por N nomes. A gente pode chamar de eu superior, matriz divina, porção divina, Espírito Santo, microdeus, átomo pulsante. Então são vários nomes aí para a mesma coisa, tá, pessoal? No sistema religioso, normalmente a gente chama de Espírito Santo. Mas no mundo espiritual, a gente conhece por eu superior, matriz divina, centelha divina. Certo? Então, para a gente associar, normalmente a gente vem aí de um sistema religioso, fica mais fácil a gente fazer essa ligação. Centelha divina e Espírito Santo é a mesma coisa. Certo, pessoal? Bom, então a Helena está aqui, totalmente alinhada com o eu superior, matriz divina, porção divina, enfim. E a centelha divina dentro de nós está lá. Vamos acordar, vamos despertar, vamos trabalhar, vamos se desenvolver, vamos crescer, né? Vamos lá, vamos sair desse inconsciente, vamos buscar esse alinhamento comigo, certo? Então, a Helena, ela já entendeu quem ela é. A Helena já entendeu a verdadeira identidade dela. Então, a centelha divina da Helena vai ganhando espaço, vai ganhando espaço, vai ganhando espaço. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até que chega um determinado momento que a gente não vê mais a Helena. A gente vê um ponto de luz. A gente enxerga amor incondicional. A gente enxerga alegria. A gente enxerga paz, tranquilidade. Por que isso? Porque a Helena, ela buscou uma comunhão com a centelha divina dela. Comunhão. E quando eu falo comunhão, pessoal,
é uma comunhão de pensamento, é uma comunhão de sentimento e é uma comunhão de ação. Então, existe um equilíbrio na vida da Helena, no pensamento, no sentimento e no agir. Então, tudo que Helena pensa, ela sente e ela faz. Existe um equilíbrio aqui. E isso se manifesta do lado de fora, né? Através das ações de Helena. Então, Helena está em perfeita comunhão com quem ela verdadeiramente é, com a identidade dela. Quando a gente fala que a pessoa atingiu a iluminação, né, se iluminou, foi isso que aconteceu. A pessoa entendeu a sua verdadeira identidade, ela assumiu a sua verdadeira identidade. Ela entendeu que o todo se faz carne através dela, que ele está experienciando a vida de Helena, né? Através de Helena, ele está tendo essa experiência. Como é ser Helena? Como é ser Renata? E aí o todo, o universo se expande através de nós. Então, o todo, ele tem o crescimento dele através das nossas experiências. Quando eu ouvi essa frase, a minha responsabilidade, o meu desejo de me alinhar com a centelha divina foi imenso, aumentou. Porque se o todo se expande através das minhas ações, eu tenho que pensar bem, né, nas minhas ações, no meu pensamento e no meu sentimento. E eu tenho que fazer o possível para buscar essa comunhão com o eu superior, para que assim ele experiencie através de mim o melhor. E que eu esteja em alinhamento com o que ele realmente deseja para mim. Então, iluminação, se iluminou, basicamente é isso. Foi o que aconteceu com Buda, com Jesus e com todos os grandes mestres que passaram aqui. Eles queriam entregar essa mensagem, né? Que dentro de nós existe a porção divina, que dentro de nós existe o átomo pulsante, dentro de nós e de tudo que existe. Se você pegar um alfinete e der zoom nele, você vai encontrar lá o átomo pulsante. Então, qualquer coisa, pessoal, uma criança, um bebê, um animal, enfim, absolutamente tudo, tá? Animado e inanimado, certo? A centelha divina, o átomo pulsante, o todo está lá. Por isso que a gente fala que o todo é tudo que há. Então, Helena buscou essa comunhão e aí atingiu a iluminação, atingiu o equilíbrio aqui no pensar, no sentir e no agir. E aí Helena, ela se torna um modelo a ser seguido, como os grandes mestres, Buda, Jesus. Eles entendiam a verdadeira identidade deles, então eles são exemplos, modelos a ser seguidos. É o que aconteceu aqui com Helena. A gente consegue ver através de Helena a luz. E quando a gente olha para Helena, a gente não consegue enxergar o ego. Mas vamos fazer uma observação importante aqui, pessoal. Não é que o ego não exista mais. O ego simplesmente se fundiu com a centelha divina. Ele entendeu quem ele realmente é. Não é que o ego vai sumir, vai se dissolver. O ego ele sempre vai existir. Só que ele vai se fundir. E aí a gente vai ter o que eu chamo de superego. Esse é um entendimento que eu tenho, tá, pessoal? Em cima aí dos meus estudos. A gente vai ter aí um superego que vai estar trabalhando a favor do todo. Então a gente se torna um servo da nossa centelha divina. A gente se torna um servo do todo.
E aí a gente vê o poder dele trabalhar através de nós. É quando a gente vê aqueles pequenos milagres acontecendo. É quando a gente olha para aquela pessoa e fala, nossa, mas que pessoa feliz, que pessoa iluminada, quanta alegria, quanto amor, né? Que bom humor, que gratidão essa pessoa tem pela vida. Ela entendeu a verdadeira identidade dela e assumiu. Ela entendeu que ela é um micro-deus dentro do macro-deus. Então imagina uma cebola, tá? As camadas de fora da cebola é o macro-deus e as camadas de dentro é o micro-deus. Então somos partícula de Deus. É Deus se fazendo carne através de tudo e através de todos. Agora, vamos imaginar que Helena, ela não se fundiu. Helena é uma pessoa triste, uma pessoa desanimada, uma pessoa que reclama da vida, uma pessoa que trata todo mundo mal, né? Então vamos desenhar a Helena aqui. Helena, cheia de problemas, anda meio desanimada com a vida, né? Não está muito feliz aí com a situação. Aqui a gente tem Helena. Então, bom, Helena está aqui, totalmente desanimada, totalmente de mal com a vida. Só que a Helena, ela ouve falar sobre eu superior, matriz divina, porção divina. Ela assiste uma palestra na internet e ela ouve esses termos, né? E aí ela pensa, então é isso. Como que eu me conecto com a matriz divina? Qual é o caminho que eu devo percorrer? E aí Helena, ela começa a meditar, ela começa a praticar a gratidão por tudo, até os problemas. Ela começa a tratar tudo e todos bem. Então, ela começa a entender que o todo é tudo que há. Então, se ela tratava o vizinho dela mal, ela passa a tratar o vizinho bem. Se ela não cuidava do carro dela, que vivia quebrando, ela começa a cuidar desse carro, a zelar por esse carro. Se ela não olhava a natureza, não admirava, não tinha respeito pela natureza, ela começa a tratar a natureza bem. Ela tinha um cãozinho, ela tem um animal em casa, ela não dava muita atenção para esse animal, ela começa a tratar esse animal, o cachorrinho que ela tem, o gatinho, com mais amor, com mais carinho. Então ela passa a tratar tudo e todos bem, porque Helena entendeu que o todo é tudo que há. Ela começa a vibrar em amor, paz. Ela começa a vibrar em alta frequência, né? Nos grandes sentimentos, certo? E aí a Helena, ela vai conseguindo, através dessas práticas, se conectar com a centelha divina dela. E aí as coisas começam a mudar na vida de Helena. A Helena, ela passa a conversar com a centelha divina dela. Então, todos os dias, ela tira lá um tempinho do dia dela para conversar com a centelha. Pedir orientação, né? Pedir para a centelha mostrar o caminho para ter esse alinhamento. Pedir para a centelha intuir para ela as melhores decisões no dia a dia dela. Então, Helena começa a buscar essa comunhão
a centelha divina dela. A Helena, ela começa a estudar, evoluir. Ela começa a buscar esse crescimento, tá? Pessoal, não é porque a gente escolheu o caminho espiritual que a gente vai procurar uma montanha, vai sentar nessa montanha e ficar meditando o resto da vida. Pelo contrário, tá? Quando a gente assume a nossa real identidade, a nossa responsabilidade aumenta. Então a gente vai estudar muito, vai trabalhar muito, vai ajudar muito, tá? Vai buscar o nosso propósito, vai querer agir, vai querer expandir a consciência, tá? Então, a nossa responsabilidade dobra, tá? E aqui também ela começa a praticar o silêncio. Ela começa a praticar o silêncio, a contemplar a natureza, a contemplar as coisas simples do dia a dia. Ela começa a ficar no agora. Ela procura permanecer com a mente dela no agora, no momento presente, vivendo esse momento presente, estando ali por inteira, né? Acessando o passado e o futuro somente quando tem uma real necessidade e de maneira rápida e eficaz. Então, Helena começa a buscar várias ferramentas para se alinhar com a centelha divina dela, que está aqui. Pessoal, a centelha divina não pode ser destruída, tá? A centelha divina é a partícula de Deus dentro de cada um de nós. É o todo, é Deus dentro de mim e dentro de você. Então, jamais a centelha divina vai ser destruída. O que acontece foi o que eu expliquei, né? O ego não quer dar espaço para a gente buscar essa conexão. Mas Helena é persistente. Então, Helena, ela estuda, ela pratica o silêncio, ela contempla as coisas, um pôr do sol, o cheiro da terra molhada quando está chovendo. Ela sai para caminhar, ela observa a natureza em volta dela. Ela fica no agora, ela conversa com a centelha divina dela. Ela procura vibrar nos sentimentos mais elevados, né, de alta frequência, amor, paz, tranquilidade. Ela medita todos os dias, ela está praticando a gratidão por absolutamente tudo, tanto positivo como negativo. Ela trata tudo e todos bem, porque ela já entendeu que o todo é tudo que há. Então aqui são as ferramentas que a gente tem no nosso dia a dia para se conectar com a nossa centelha divina, para buscar essa real conexão. Então percebe, pessoal, não é só meditar, não é só através da meditação. Se eu estou praticando a gratidão, se eu estou no agora, se eu estou estudando, evoluindo, fazendo bem, tratando tudo e todos bem, eu estou em conexão com a minha centelha divina. A minha centelha divina está conseguindo trabalhar através de mim. Sabe quando a gente está no ônibus e entra um idoso e automaticamente a gente levanta sem pensar. A gente levanta e cede o lugar para esse idoso. Nesse momento você está em conexão com quem você é de essência. Porque o homem ele é feito de amor, bondade e verdade. Nesse momento que você faz o bem sem olhar quem, você está em conexão com a sua centelha divina, com a sua verdadeira identidade. Você não pensou para ceder o lugar para aquele idoso. Simplesmente a sua centelha se conectou com a centelha daquela pessoa. Você enxergou o divino naquela pessoa e você levantou e cedeu o seu lugar sem pensar se você vai receber algo em troca ou não. Mas normalmente a gente recebe, né? A gente recebe um sorriso e um muito obrigada de um idoso quando a gente cede o nosso lugar. E a gente se enche de alegria, não é? A gente se sente assim, até um pouco, estou fazendo certo.
um orgulho da gente, né? A gente sente ali uma alegria, tá? Essa alegria é normal que a gente sinta, porque a gente se alinhou naquele momento com quem a gente é de verdade. Agora, se entra um idoso no ônibus, eu fecho os olhos, eu olho pro lado, eu finjo que tô dormindo, eu abaixo a cabeça, eu não tô em alinhamento com quem eu sou. Porque quando a gente se alinha, o nosso principal objetivo é ajudar, é estudar, trabalhar e ajudar, fazer a vontade do todo, olhar para Jesus, olhar para os grandes mestres e seguir eles como modelo perfeito a ser seguido. Então, quando a gente se alinha, a gente olha à nossa volta e vê que todos somos irmãos, que todos somos um. E que eu tenho como objetivo aqui fazer o bem sem olhar a quem. Certo, pessoal? Então, aqui, Helena, já entrou um sorrisão aqui em Helena, hein? Ela já se alinhou, tá? Então, esse ponto de luz aqui na Helena, que tá pulsando, tá? Pessoal, eu enxergo a centelha divina como um ponto de luz no centro do nosso corpo, uma luz branca pulsando amor, pulsando tranquilidade, pulsando intuição, pulsando infinitas possibilidades o tempo todo dentro de nós. Um ponto de luz. E conforme a gente vai aumentando a nossa comunhão com esse ponto de luz, ele vai crescendo. Crescendo, 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 até que chega um momento que não é mais a Renata agindo, é a centelha divina. Eu me torno um servo da centelha divina. E aí a vontade do todo se fazendo através de mim. E aí é quando o todo ele consegue trabalhar na minha vida. Por quê? Porque eu dei espaço. Eu dei espaço para ele conseguir trabalhar na minha vida. Eu permiti, eu busquei, né, através do silêncio, de ficar no agora, de conversar com a minha centelha, de tratar tudo e todos bem, de meditar, de praticar a gratidão, tá? Eu busquei esse alinhamento. Bata na porta, né, que a porta vai se abrir. Quando Jesus falou, está consumado, na minha visão, no meu entendimento, ele quis dizer isso. O Espírito Santo foi derramado. O poder está dentro de vocês. Dentro de vocês existe a centelha divina. Existe o microdeus. Vós sois deuses. Né? Eu vim da vida e vida em abundância. O que é essa vida em abundância? É esse alinhamento de pensamento, sentimento e ação. É se entregar ao processo, é confiar no processo, é fazer o caminho de volta. Certo, pessoal? É voltar para o Pai e entender a nossa real identidade. Para ficar sempre fácil de lembrar e entender o que é a centelha divina, lembre-se sempre que é o mesmo que Espírito Santo. A gente vem aí do sistema religioso, e no sistema religioso é esse nome que é dado, Espírito Santo. Então, quando você não lembrar, ai meu Deus, o que é a centelha mesmo? Lembra do Espírito Santo, que é a mesma coisa. Tá? É um ponto de luz pulsante que existe dentro de mim, dentro de você, dentro de absolutamente tudo. Por que quando a gente olha para um bebê dormindo, a gente sente paz? A gente sente tranquilidade? Por que pai e mãe gosta de ver o filho recém-nascido dormindo? Porque ele está totalmente em alinhamento com a centelha divina. Ali não existe ego.
Ali existe somente o bem, existe somente amor, existe uma perfeita comunhão. Por isso que quando a gente olha para um bebê, a gente tem esse sentimento. Certo, pessoal? Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.